nesses tempos, né, de pandemia, proteção. Então eu trago aqui a minha esponja, mas aqui é um prazer estar com vocês. Já é a segunda vez. Quem esteve conosco naquele encontro de casais que nós viemos, tem uns 2 anos, né, pastora Tássia? Tem uns 2 anos. É hora da gente repetir esse negócio, né? Inclusive eu ia chamá-los, né, para estar conosco no nosso encontro de casais, que nós fazemos sempre no dia 12 de junho, mas não vai dar, tem casamento, né? 12 de junho tem casamento aqui, então vocês não podem ministrar para a gente, fica para a próxima vez. Amém? O culto aqui acaba que hora, gente? Que hora que termina o culto aqui? 7h30. Glória a Deus. Queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o pastor falou que o tema é família, e eu creio e espero que a palavra que o Senhor colocou no meu coração venha abençoar, seja semente na vida de vocês, que possa florescer, que a palavra é semente. Então, que o seu coração esteja aberto. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor, que a tua palavra, mais uma vez, seja semente em meu coração. Que o meu coração seja terra sedenta. Que a tua palavra, quando cair, possa crescer, germinar e florescer na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém? Então, o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu já ministrei na igreja e senti de trazê-la para hoje, para nós meditarmos. O tema da palavra: que desperdício. Você pode repetir comigo? Que desperdício. Apareceu aqui? Que desperdício. E você pode pensar: o que tem isso a ver com a palavra? Tem tudo a ver. Porque está na palavra. E nós vamos descobrir qual o texto que me chamou a atenção essa palavra. Em que momento? Quem disse isso? Para quem? Qual o contexto? E os relatos da Bíblia em relação ao desperdício, nós vamos pincelar rapidinho, para que possamos meditar numa narrativa muito linda que tem essa palavra. Então, qual é o tema da mensagem mesmo? Que desperdício. Interessante que às vezes, né, quando somos jovens, e não sei do meu tempo, né, quando a gente via assim um casal de namorado, e de repente aquele rapaz que a gente estava de olho, né, e a gente achava ele bonito, ou vice-versa, aí de repente ele aparece com uma namorada e fala assim: que desperdício, tá com outra, que desperdício, né? Às vezes o rapaz olha para uma moça que estava afim, de repente ela aparece com o namorado, e logo fala: que desperdício, tinha que ser comigo, tá com outro, isso é desperdício. A gente pode usar esse termo nesse tom de brincadeira, ou até de crítica, quando achamos que alguém não merece alguém, não é? Mas eu trouxe essa palavra, que desperdício, e semana retrasada eu vi num dos jornais dizendo que o Brasil ocupa o 10º colocado ranking mundial de desperdício. Tudo que se produz, toda semente produzida no Brasil é desperdiçada no campo e também é desperdiçada no trajeto. Quando se coloca no caminhão para chegar num Ceasa, uma grande porcentagem se perde. De repente você já viu nas estradas caminhões e sementes caindo, óleo caindo, há um desperdício. E o Brasil ocupa este lugar. Tem slide aí falando? Cadê? Fica lá, Tati. O Brasil ocupa esse lugar. As perdas por dia são de 40 mil toneladas. Em nosso país, as perdas por dia, vamos pular ali, são de 40 mil toneladas de alimentos, quantidade que daria para suprir aproximadamente 19 milhões de cidadãos diariamente ao longo de um ano, o mesmo que toda a população do Chile. Este número é proporcional a cerca de 1/3 de todo alimento produzido para o consumo humano. O Brasil ocupa a 10ª posição do ranking de países que mais desperdiçam alimentos no dia a dia, totalmente 23,6 toneladas por ano. Isso saiu agora, dia 14 de abril. Pode tirar. E às vezes na nossa casa a gente também coopera com isso. Pensa aí, você já jogou comida fora hoje?
Porque hoje no almoço, eu almocei fora e vi um prato de comida que sobrou e foi para o lixo. E uma comida maravilhosa. E eu lembrei, falei, meu Deus, estou pregando que desperdício e vendo um prato aqui sendo jogado no lixo. Comida boa, gostosa. Porque alguém pôs num prato e certamente quem pôs no prato largou os nossos filhos. E às vezes nós mesmos desperdiçamos, porque nem sabemos o que é passar por dificuldade. Pego um alimento, não quero, não gosto, então eu provo e jogo fora. Encho o meu copo de leite com café, acontece lá em casa. E provo, não quero mais não, joga-se fora. E quando nós olhamos para o princípio cristão, jamais, como cristãos, nós poderíamos ter uma conduta assim, de jogar fora um alimento. Eu brinco lá em casa assim, precisamos passar umas férias lá na África, ou no norte do Brasil, para ver, ou no norte aqui de Minas, para ver que um pão com manteiga não pode ser jogado fora. E nós desperdiçamos. E quando nós olhamos para a Bíblia nos ensina a economizar, a poupar e não a desperdiçar. Vocês entendem isso? Por isso que Israel é uma nação abençoada. Estava lendo aqui um discurso do primeiro-ministro de Israel, falando as mudanças que Israel teve. Porque é um povo que economiza, que poupa. Lembra dos princípios de José? José teve a revelação que deveria guardar, poupar 20%, 1/5 de tudo que o Egito produzisse. E os judeus, por causa da Bíblia, eles têm esse conceito de poupar, de economizar, e não de esbanjar, e não de desperdiçar. E é interessante que nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento, acontece uma grande escala de desperdício. E como cristãos, nós vamos vigiar isso em nossa casa, esse desperdício. É a luz acesa na hora errada, é a água gasta demais no chuveiro, nós desperdiçamos. E se nós poupássemos mais, a gente teria um dinheirinho a mais, porque pagamos mais a conta de luz, jogamos comida fora, e estamos sendo contrários aos princípios do Senhor. E o dinheiro vai para o ralo. Nessas pequenas coisas. Eu li um livro sobre economia e a autora dizia assim: eu aprendi que o sabão em pó para lavar o banheiro não é o mesmo que lava as minhas roupas. Então eu compro 2 tipos. Eu compro um bem barato para lavar o banheiro e compro um mais caro para lavar as roupas. É uma forma de economizar e de poupar. Amém? Mas o texto que nós trazemos aqui, que é o texto que me impulsionou a essa mensagem, que desperdício, está em Marcos 14. Se você quiser ler aqui no telão, deve estar aqui. Marcos 14, 1. Ali está no 3. Eu quero ler a partir do 1 até o versículo 10. Até o 11. E dali a 2 dias, era a Páscoa. E a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de um preço muito caro. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Repita comigo: que desperdício! Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros ou 300 denários e dá-los aos pobres. E bramavam, gritavam contra ela, a mulher. Jesus, porém, disse: deixai-a,
por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem, sempre quando quiserdes. Mas a mim, nem sempre me tereis. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade, vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Quando eu li esse texto, essa expressão "que desperdício" me chamou a atenção. E eu fiquei pensando nesse contexto, e é esse contexto, essa narrativa que eu gostaria que vocês juntamente comigo se colocassem lá nesse lugar onde Jesus estava. Neste momento, imaginando que a nossa memória possa pensar, imaginar este contexto. Diz o texto que faltava 2 dias para a Páscoa. E os principais da sinagoga, os sacerdotes, os escribas, já estavam buscando uma maneira, já tinham um plano, já estavam arquitetando um plano de matar Jesus. Então, 2 dias para a Páscoa. Logo em seguida, Jesus seria preso. Ele era o nosso Cordeiro Pascual, ele seria preso e morto, crucificado. E ele ressuscitaria no domingo de Páscoa. Então, quantos dias faltava para que Jesus morresse? E Jesus, essa citação também está em João e em Mateus. Em um momento, ele fala, nesse mesmo contexto da mulher ungindo, ele fala para os discípulos: olha, o Filho do Homem será preso. O Filho do Homem será levado para o matadouro. Ele avisa os discípulos sobre algo que iria acontecer com eles. Mas a visão dos discípulos estava obscura, nublado. Eles não compreendiam a totalidade daquela revelação. Os discípulos estavam ali com poucos dias para que Jesus fosse levado à cruz. Já haviam caminhado com ele 3 anos, mais ou menos. Já haviam visto milagres, andado, dormiam nas mesmas hospedarias, nas mesmas casas. 12 discípulos ou mais, andando com Jesus, e o ministério de Jesus. Judas era o tesoureiro. Bancavam aquela turma, chamam de turma aqueles 12, onde Jesus ia, no mínimo tinha 12. E aqueles 12 comiam à custa do ministério, era o ministério de Jesus que bancavam a honra. Onde Jesus entrava para jantar, os 12 também jantavam. Onde ele dormia, eles também dormiam. Então, quando ele era bem recebido, os 12 também eram bem recebidos. Mas neste momento aqui, quando já há todo um cenário de morte esperando Jesus, essa mulher entra com um vaso de alabastro. E o texto diz que era caro. Falam que o vaso de alabastro era um vaso bem transparente, quase parecendo um vidro, e vinha do Egito, era exportado, era caro. Então, era um preço valioso. Em outra citação, fala que foi Judas que levantou esse preço, porque ele era o tesoureiro, ele era o cara que sabia das bolsas de valores. E quando aquela mulher despejou, tem um texto que diz que foi ele. Aqui fala que várias pessoas ficaram indignadas. Em Mateus 26 fala exatamente que foi Judas que levantou a questão primeiro, e que os outros foram atrás e levantou a bandeira com Judas. E a bandeira era: que desperdício! Está ficando louca, mulher? Este vaso vale 300 denários.
Seriam 300 dias de um trabalhador. Era uma pequena fortuna. E ele vem com um discurso hipócrita e diz: por que você, não me falou? Podia vender e dar aos pobres. Era como se dissesse: Jesus nem precisa disso. Porque quando eu digo que você ganhou algo, eu digo que desperdício, eu estou dizendo: você não precisa. Se você ganha algo, eu falo: nossa, você ganhou isso, que desperdício, você não merece. Isso está estragado para você, isso vai se perder. Desperdiçar é estragar, é deixar perder. Então Judas se levanta. Mas não foi só ele, todos os discípulos têm o mesmo discurso. E eles começam a bramar contra aquela mulher. Eles começam a interrogar, a questionar aquela mulher. Eu acho tão interessante que seriam os discípulos que poderiam ter feito esse afeto em Jesus. Ter feito esse mimo, esse agrado, este presente. Mas não foram os discípulos, foi uma mulher. E ele diz: olha, não interroga, não xinguem, não a molestais, param de perturbá-la. Então ele profere: ela fez uma boa obra. Onde esse evangelho for pregado, ela será lembrada, essa atitude vai ser lembrada. E é por isso que estamos aqui hoje. Porque foi uma atitude que deve ser lembrada e refletida para a nossa vida. E ele diz: ela antecipou-me, ela me ungiu para a sepultura. Ele foi tão claro. Quem vai para a sepultura? Ele foi tão claro. Mas mesmo assim eles não entenderam. E é interessante, ele diz: ela fez o que podia. Ela fez o que pôde. E talvez quando nós lemos rápido, nós pensamos assim: nossa, ela fez o que pôde? Porque às vezes nós usamos a expressão: eu fiz o que pude. Como se eu fizesse o máximo, mas às vezes não foi tão máximo assim. Eu fiz o que eu pude. E eu entendo que ele falou: ela fez isso, é a altura da fé dela. Ela fez o que ela podia fazer. Ela desprendeu deste valor. Enquanto vocês estão presos a esse valor, ela desprendeu, ela fez o que ela pôde fazer. O que a fé dela autorizou ela fazer. O que o amor dela para comigo fez com que ela fizesse. Ela fez o que ela pôde. Estava na altura dela dar 300 denários. Estava na altura dela dar o melhor para mim. E ela antecipou. Interessante que ele não fala: ela precipitou. É diferente precipitar e antecipar. Havia um costume dos judeus de ungir os mortos, o corpo de um defunto. E ele diz: ela antecipou, ela não esperou eu morrer para me ungir, ela me ungiu em vida. E aí certamente você já passou, foi em algum velório às vezes, e às vezes nós esperamos falecer para agradecer. Não é assim? A gente espera viajar, ir embora, ir para o outro lado, para dizer: era tão bom quando estava aqui. A gente espera os filhos crescerem para dizer: olha, eu sempre te amei, e é tão bom ter você comigo. A gente espera perder. A gente espera desperdiçar para dizer: era bom. Aquela mulher antecipa, ela não esperou Jesus morrer para ungir. Ela unge em vida. Ela diz: Jesus, você é precioso, o que eu tenho de melhor é para ti. É agora. Ela não desperdiçou o tempo hoje. O tempo dela. Ela tinha aquele momento. E eu penso que foi algo tão de Deus, na emoção, no coração dela, no espírito. Ela fez um ato profético tremendo. Se nós meditarmos aqui na importância e na profundidade desse ato, foi algo profundo demais. Jesus estava em agonia, já esperando a morte. Estava já em agonia. Ele ora ao Pai depois e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Mas se não for possível, então eu vou cumprir a tua missão. E aquela unção foi já liberando um poder sobre Jesus. Você pode dizer amém? Aquela unção daquela mulher foi algo tão profético, tão sublime. Foi para alimentar a alma dele de medo da sepultura. Ele, como um homem, estava temeroso, estava aflito. E ela vem com uma unção e derrama-lhe sobre a cabeça. E prepara Jesus para uma missão mais gloriosa. A missão mais gloriosa estava por vir. E ele é ungido. Aquela mulher tem uma percepção espiritual tão profunda, que aqueles 12 discípulos estavam viajando na maionese. E ela com a visão espiritual atenta e aberta. Aquela mulher não perdeu tempo. Não desperdiçou o seu tempo. Apesar que ela ouviu dos discípulos, que desperdício. Mas ela não desperdiçou o tempo que ela tinha. Nesse texto eu aprendi com o Senhor. Diz Elita, não desperdiça o dia, o tempo, hoje. É o que você tem. É agora. Aquela mulher não sabia se teria outros momentos com Jesus. Era agora. É hoje. E às vezes nós esperamos e desperdiçamos. Nós como pais desperdiçamos nossos filhos enquanto criança, não investimos, às vezes não ensinamos alguns valores e princípios, desperdiçamos o tempo. O tempo de infância é o melhor momento de semear. E eu confesso que algumas coisas eu olho e falo, opa, desperdicei um tempo bom. Devia ter semeado melhor. Devia ter feito melhor na vida dos meus filhos. Mas aquela mulher não perdeu tempo. E Judas logo grita, 300 denários, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E nós não podemos desperdiçar o dia de hoje. O tempo é hoje. O Senhor fala que você tem o dia hoje. Então faça hoje, não espere amanhã. Não desperdice o seu tempo. Eu ministrei essa palavra em fevereiro na ceia. E nós íamos tirar 10 dias de férias. E eu tinha uma tia aqui em Betim. E devido à pandemia, tinha tempo que eu não ia à casa dela. Então eu senti de ligar para ela, tia, eu posso ir aí te ver? Eu vou tirar umas férias. E eu queria te visitar. Aí eu falei, olha, a Portela teve Covid em novembro e tal, como que está aí? Ela, graças a Deus, era uma serva do Senhor, graças a Deus, ninguém pegou Covid aqui. Está tudo na bênção. Vem mesmo, tanto tempo sem se ver e tal. Tenho um netinho aqui, eu tenho um bisneto agora, vem conhecer meu bisneto. Falei, então eu vou almoçar com a senhora sábado. Vamos fazer um churrasquinho aí. E aí eu falei, Portela, vamos na loja comprar um presentinho para o bisneto, para o meu primo, segundo. E quando eu fui à loja comprar o presente para o bisneto da minha tia, eu vi uma camisola linda. Falei, nossa, vai ficar legal na minha tia. Camisola com gola, com manga, bem assim, né? Camisola comportada para idoso. Aí eu pensei, vou comprar, meu dinheiro está contado, a Portela vai me xingar se eu gastar mais. Eu estou com a cota para gastar. Não é assim? A gente vai gastar pensando logo no marido, né? E eu comprei a roupinha para o neném, eu olhava a camisola. Aí eu pensei, não, Dia das Mães. Eu não tenho mais minha mãe, foi para o Senhor. Dia das Mães, eu nunca passei com a minha tia. Vou passar dia das Mães com a minha tia. Eu levo a camisola. E na hora que ele olhou o presentinho que eu estava saindo, veio uma voz. Você vai esperar Dia das Mães? Você pregou domingo agora? E tem que aproveitar o dia de hoje? Não desperdiçar? Você vai esperar maio? E eu falei, que o Portela me xingue, mas eu vou gastar mais um pouquinho. Me dá essa camisola. Cheguei no carro até com medo, com 2 embrulhos. Que é isso, preta? Uma camisola para minha tia. Tanto tempo. Tá bom. Não me xingou. Aleluia. Que esposo bom. E cheguei lá e ela ficou tão feliz com a camisola. E fez a festa. Aí eu pensei assim, agora em maio outro presente, né? Lógico, né? Falei, tia, em maio eu volto aqui para a gente passar o Dia das Mães juntas. Já que a minha mãe
se foi, você é minha única tia aqui, vou vir com você. E eu viajei. Viajei, fui para Guarapari, terra dos mineiros, fiquei lá uns 10 dias. Quando eu voltei, depois de uma semana, minha prima mandou um WhatsApp: Elita, mamãe acabou de ser internada. Ore por ela. Eu falei: Senhor, vai trazer a cura. Lembrei da pastora Tássia. Nossa, Deus vai operar, vai sair. Ela internou à tarde. No outro dia de manhã, eu estava orando por ela, lendo a palavra e mandando a palavra para minha prima. O meu tio lá de Vitória me liga. Liga para Portela. A tia acabou de falecer. E aquilo me tocou tanto. Falei: ai, Senhor, que bom. Que bom que foi um mimo, um presentinho, uma coisa simples. Mas que bom que eu pude em vida falar para ela que ela era especial. Que bom que eu não esperei Dia das Mães, porque não teria Dia das Mães mais. Não dava tempo. E esse texto nos ensina isso. Nós desperdiçamos o tempo, o hoje. O marido fala: amanhã eu peço perdão para minha esposa. Talvez não dê tempo. Às vezes o filho fala: depois eu faço as pazes com meu irmão. Talvez não dê tempo. E essa mulher não perdeu tempo. Sentiu de fazer, faça. Sentiu de ir, vá. Não perca tempo. Se aquela mulher fosse olhar o contexto, ela falou: talvez esse vaso estivesse guardado para o casamento dela. Que era um costume das virgens guardar um perfume para dia de núpcias. Ela podia: não, vou esperar. Não, depois. Não é depois, é agora. Os discípulos ficaram: está estragando, está desperdiçando. Jesus nem merece isso. Mas ela entendeu que ele merecia, ele precisava. E o Senhor, pelo Espírito, tocou naquela mulher. Eu imagino que foi mais ou menos assim: já que esses aqui não fazem, filha, vai lá e faça. Tem 12 aqui que comeram com ele, alimentaram, mas eles não estão fazendo nada. Não estão nem, por mais que ele fale de morte, por mais que ele fale que vai partir, por mais que ele fale que o céu está esperando, eles não querem entender. Vai lá, filha, unge o meu filho. Prepara ele. Não perca tempo. E eu acho lindo que é num cenário assim bem obscuro, um cenário só de homens, surge uma mulher com uma atitude tão profunda e tão maravilhosa. Sabe, mulher, Deus te coloca em situações às vezes que você está ali escondida, mas você é a solução que Deus quer. Não precisa nem ter nome, aqui não fala nem o nome dessa mulher. Lógico que alguns estudiosos: é Marta, irmã, é Maria, irmã de Marta. Alguns dizem isso. Tem uma citação que fala da unção e cita Marta, Maria, irmã de Marta. Mas nesse contexto, Marcos nem sequer cita o nome dessa mulher. Não tem importância o nome aqui. O importante é a atitude, a essência. Sabe como chama atenção? Enquanto Judas se levanta e na bolsa de valores dele, logo ele pensa em dinheiro, porque ele era o tesoureiro, ele fala 300 denários. Eu fiz questão de ler o versículo 11, porque fala que: e eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhes dinheiro. Os principais dos sacerdotes. Judas saiu daquele momento tão indignado. Fala o texto que eles ficaram indignados. Judas ficou indignado. Ele saiu daquele momento tão indignado de ver a mulher gastando um perfume tão caro com Jesus. E ele sai e ele procura. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. E ele combinou. E eles, ouvindo, se alegraram. E prometeram dar-lhes o quê? Dinheiro. A visão de Judas era só dinheiro. Era só material. E por quanto dinheiro que ele vendeu Jesus? Negociou? 30 moedas. Na bolsa de valores de Judas, aquele vaso de alabastro valia 300 denários, uma pequena fortuna.
Mas na bolsa de valores de Judas, a vida de Jesus valia 30 moedas. O vaso valia 10 vezes mais. Vocês estão entendendo a diferença? E às vezes nós somos um pouco de Judas. Nós valorizamos o que é perecível. Valorizamos o que pode se perder. Valorizamos o que pode bater e se perder e estragar. Valorizamos a matéria. Valorizamos o que é passageiro. Judas valorizou o vaso. 300 denários. Quanto que vale Jesus, Judas? Me dê aí 30 moedas, está muito bom. Ele não vale mais que isso não. 30 moedinhas, paga o negócio aqui, a gente acerta, pronto, está certo. Na bolsa de valores de Judas, a balança é desigual. A prioridade está lá em cima, a prioridade está embaixo. Mas o supérfluo está lá em cima. E como está a nossa bolsa de valores? E será que na nossa casa, às vezes, não é assim? A gente, às vezes, perde a cabeça porque o filho quebrou um vaso caro. E a gente, quer pôr o menino crucificado. Porque o vaso que ele esbarrou foi caro, quebrou o copo. Às vezes o carro que foi arranhado, um bebê, uma criança que não tem percepção que aquele seu carro é tão caro, ele arranhou sem querer, a casa cai. O que nós valorizamos, o ser ou o ter? Porque Judas valoriza o ter. Qual que é mais fácil? Qual que é mais caro? Um carro ou um filho? Mas às vezes a gente xinga tanto um filho por causa de um carro. Judas é um pouco de nós, quando valorizamos o que não é para ser valorizado. Quando nós priorizamos o que não é para ter prioridade. Quanto valia Jesus? 30 moedas. Apenas 30 moedas. Por isso Judas não perdeu tempo, foi logo negociar. Ele não perdeu tempo. Sabe, muitas vezes eu vejo os jovens perdendo tempo. Tempo de ter um bom currículo, tempo de estudar, tá com saúde, tá com tempo. Ainda mais agora nessa pandemia. A gente faz curso até online, dentro de casa, no sofá. E perdemos tempo. Às vezes perdemos tempo, os jovens, adultos, o tempo que poderia fazer um curso online, gratuito, melhorar o currículo. Perdemos tempo. A gente espera o emprego chegar, pedir a qualificação e vamos falar assim com a empresa: olha, espera um minutinho que eu vou me habilitar. Espera um minutinho que eu vou me capacitar. Espera um minutinho que eu vou estudar. Guarda a vaga aí. Agora eu vi que eu preciso. Tem a vaga? Então agora eu vou me preparar. Vocês já viram isso? Porque eu já vi. Muita gente que perde emprego, porque na hora que chega o emprego, fala qualificação. E no Brasil também tem uma pesquisa que fala que muitas empresas não têm pessoas qualificadas. Tem emprego, mas não tem qualificação. E às vezes a gente fica muito tempo nas redes sociais. Pode ficar, faz um curso online. Não perca tempo. É hoje, é agora. Para não cumprir a palavra de Eclesiastes, vai ficar velho e vai se arrepender dos dias que você teve tempo, mas não usou o seu tempo. Use o seu tempo com coisas que você pode semear e pode colher frutos. Não desperdice tempo. Não desperdice tempo. Outro texto interessante que fala de uma unção. E segundo os estudiosos, é outro momento, é outra mulher. Lucas 7:37. É outro momento que José passa por uma unção e tem um contexto muito parecido com este. Lucas 7:37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento.
E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas, e enxugava-lhe os cabelos, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falou consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois ela é pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele então disse: dize, mestre. Pode falar, Jesus. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Jesus era muito pedagógico. Ele sempre tocava, ele mostrava, ele ensinava. Ele falou: você está vendo essa mulher aqui? Está fazendo isso? Veja, observe essa mulher. E Jesus dá um sermão tão lindo. E serve para mim e para você este sermão, este ensinamento que ele dá. Olha o contexto. Um Simão, um fariseu, e nós sabemos que os fariseus sempre gostavam de questionar. Talvez a intenção de convidar Jesus fosse mais para interrogá-lo, para conhecê-lo e para pegá-lo em alguma situação. Então, este fariseu estava ali e convidou Jesus, mas nós não sabemos a intenção deste fariseu. Então entra uma mulher, uma pecadora, e ela fica por detrás de Jesus e ela começa a chorar. E as lágrimas dela molham os pés de Jesus, a ponto dela lavar os pés de Jesus com as lágrimas. E depois dos pés molhados, ela pega o cabelo dela e começa a enxugar os pés com os cabelos. Mas não estava bom fazer isso, estava pouco. Ela começou a beijar os pés de Jesus. Esposa, já beijou o pé da amada? Alguém já beijou o pé da amada aí, ou a amada beijou o pé do esposo? Pois essa mulher começa a beijar os pés de Jesus. E aquele Simão, ele pensou consigo, ele falou: já entendi tudo. Esse homem não é profeta não. Bem que eu sabia. Porque se ele fosse profeta, ele ia saber quem que é essa mulher é. Ele ia saber que essa mulher é pecadora. Peguei, sabe de nada, inocente. Jesus não sabe de nada, não é profeta. Mas Jesus, conhecendo o coração dele e lendo o pensamento dele, compreendendo, era como Jesus estivesse ouvindo o pensamento dele. Jesus falou: ô Simão, eu quero te falar um negócio. Ele fala: pode falar. Olha, 2 credores, um devia 50, outro devia 500. Eles foram perdoados. Quem vai amar mais? Aquele que devia 500. Foi muito perdoado. Ele fala: então olha aqui, olha essa mulher. Vou te contar uma história, Simão. Ele disse: observe essa mulher. Eu quero comparar essa mulher com você agora, Simão. Ele não fala assim, mas é como se dissesse. Vamos ver uma diferença. E mais uma vez um contexto com um fariseu, que conhecia as leis, um homem e uma mulher. Agora, essa mulher não tem nome, mas tem um adjetivo: pecadora. Eu entrei em tua casa, Simão, e você não lavou os meus pés.
Mas enquanto isso, essa mulher está lavando meus pés, não é com água não, é com lágrima. Lágrima dela. Ela está enxugando os meus pés com os cabelos, Simão. Era como se dissesse, você não lavou e muito menos enxugou. E ela lava com lágrima e enxuga com os cabelos. Simão, eu entrei na tua casa e eu fui recebido por você, mas você não me deu ósculo, não me deste ósculos. O que é isso? Era o beijo. Mas esta mulher, desde que ela entrou aqui, ela não cessa de beijar. Não é o meu rosto, não é a minha testa, é os meus pés, irmão. Que diferença. Simão, eu entrei aqui, você não me ungiu a minha cabeça. Mas essa mulher me unge os pés. Por isso eu te digo, Simão, que muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem é pouco é perdoado, pouco se ama. E ele disse para ela, os teus pecados te são perdoados. Tem um autor que diz que em hebraico, ele diz para a mulher, você já foi perdoada. Você já foi perdoada. Você já demonstrou um amor. Você já tem o meu perdão. E muitos começaram a dizer, que mulher é essa? Que homem é este? Que até perdoa pecados. Nesse contexto aqui, Jesus foi convidado. E para este contexto, era comum que a pessoa que recebia, ele tinha que ter hospitalidade. Havia 3 coisas quando eu convidava alguém no costume judeus. Eu tinha que demonstrar hospitalidade, receptividade e respeito. Era o meu convidado especial. Então, se era um convidado especial, a minha hospitalidade, eu pedia para que um servo, um empregado da casa, viesse com uma bandeja e lavasse os pés daquele convidado, porque andava-se descalços ou com sandálias, era muita poeira. Ninguém andava de carro. Então, imagina os pés de Jesus. Ele andava muito. Imagina os pés, a sola dos pés de Jesus grosso, de poeira. Uns pés grande, forte, mas empoeirado, calejado, cheio de poeira. Então era comum vir o empregado e lavar os pés. Mas aquele Simão não pediu para que nenhum servo lavasse. Aquele anfitrião, quando recebe Jesus, não o beijou, que era um comum também, era demonstrar receptividade. E a unção na cabeça demonstrava respeito à autoridade. Ungir a cabeça, quando um convidado chegava a dizer, eu reconheço a sua autoridade, eu quero te honrar. Aqui fala de honra. Mas Simão não pôde fazer isso. Nesse texto aqui, Jesus fala de honra e de amor. Se nós amamos nossos pais, devemos honrá-los. Pais, amar os filhos. E aqui mais uma vez o ensino Simão convidou, mas ele não se preocupou em demonstrar a honra a Jesus. Não se preocupou em demonstrar a honra. Eu contei isso uma vez no chá de pastora, a pastora Tássia estava lá. O meu primeiro dia das mães, meus filhos são filhos do coração, e eu virei mãe com 20 dias, foi muito rápido. E foi no final de abril, 29 de abril, meu filho chegou. E no segundo domingo eu era mãe, eu fui para a casa da minha mãe, com as minhas irmãs, levei o presente para minha mãe, mas ninguém se tocou que eu era mãe, nem eu tinha me tocado que eu era mãe. Quando o nosso livro sair, né, pastora, vocês vão ler um pouquinho da minha história, da história da pastora Tássia. E cheguei na igreja, dia das mães, festa, presentinho. Ninguém, eu tinha mais de 15 mulheres líderes de célula, ninguém falou, olha aqui, agora nossa pastora é mãe. Ninguém lembrou disso, ninguém lembrou. Mas quando o culto acabou, veio uma menina, uma mãe de um adolescente, que tinha fama de brigona na rua, que brigava, que aprontava. Tinha fama de fofoqueira, de tudo. Chegou com um arranjo de flor mais lindo para mim. E falou, pastora Lita, essas flores é para você lembrar
do seu primeiro dia das mães. Aquilo me impactou tanto, que eu entrei no carro assim, eu sou mãe. Ganhei presente. Eu sou mãe. E lógico que eu comecei a pensar, gente, na minha casa ninguém lembrou de me dar presente, ninguém atentou que eu sou mãe. Na minha igreja, as líderes, ninguém falou, a pastora é mãe. Mas uma mulher pecadora, com fama de brigona, de fofoqueira, que não é batizada, tem apenas uma filha que na dança, lembrou que eu sou mãe. E aquilo me tocou tanto que o Senhor falou assim, às vezes nós esperamos de alguém algumas atitudes. E de quem nós esperamos não vem. Mas o Senhor providencia pessoas para fazer aquilo que o outro não fez. Vocês estão entendendo? Os discípulos podiam ter feito, o convidado devia ter feito, mas não fez. Mas o Senhor providenciou quem fizesse. Você está entendendo? O Senhor não esquece. Às vezes nós esperamos de alguém, mas não fez, mas o Senhor vai levantar alguém para fazer. E é tão lindo. A Bíblia diz que nós devemos honrar nossos pais, nossos pastores, nossos líderes. Devemos honrar. E às vezes nós perdemos tempo de honrar, de falar, olha, você é importante. Em Gálatas 6:6 diz que nós devemos partilhar todas as coisas boas com aquele que nos instrui. Partilhe as coisas boas com aquele que te instrui. Seja pai, seja mãe, seja um professor, seja um pastor, seja pastora. E o tempo é hoje. Não espere amanhã. É agora. Queria chamar aqui a equipe de louvor. O tempo é hoje. Nos anos 90, eu comprei uma casa no Petrolândia. Eu tinha 1 ano de casado. E fiz um almoço para as minhas irmãs. E aí, quando eu convidei minhas irmãs e minha mãe para almoçar na casa nova, a minha irmã caçula, que era bem assim geniosa, falou, olha, não chama o Wilson não. O Wilson era meu único irmão. Não chama não, porque ele vai beber, ele traz cerveja, ele bebe e não sei o quê. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Ela falou, se o Wilson vier, eu nem venho, porque ele bebe e não sei o quê. Era meu irmão, era o único que não era cristão. E eu, como cristã, não ouvia o Senhor, ouvia minha irmã. E falei, ai mãe, então não vou convidar o Wilson não, para não ter problema. Mês que vem eu faço outro almoço. Aí eu convido a senhora e o Wilson, e elas vêm se elas quiserem. Bela cristã que eu fui, né? Só porque ele bebia, eu deixei a minha irmã tomar a voz e direcionar o que devia ter feito. E fiquei com aquilo no meu coração. E pensei assim, ai, tomara que ele não fique sabendo desse almoço. Porque o que eu vou falar para ele? Eu vou marcar outro. Ele não vai nem saber desse almoço. Mas ele ficou sabendo. E brincou com Miguel, fez almoço lá, nem me chamou. E eu me enrolei toda para despistar. Falei, não, eu vou fazer um almoço. E você vai com a sua esposa, com a Magda, com o seu menino. Mãe vai. Ele, beleza. Tá bom. Esse almoço nunca saiu. Fiquei com poucos dias, meu irmão jogando totó. Ele morava ali no Eldorado, jogando totó. Deu uma dor no coração, foi para Santa Helena e faleceu. E eu fiquei por muito tempo com um sentimento de culpa tão grande, que eu tive que orar para Deus me perdoar, para eu me perdoar. Falei, meu Deus, por que eu desfiz do meu irmão? Para que eu tive essa atitude de deixar minha irmã me direcionar? Que cristã eu fui, só porque ele bebia. Era tempo de comunhão, era tempo dele ver o amor. E esse texto me ensina, honra agora, faz agora, não espere amanhã, não espere depois. E essa mulher, quando ela derrama o vaso de alabastro, ela diz, não vou desperdiçar o que eu tenho. Eu não vou desperdiçar o meu tempo, eu não vou desperdiçar o meu valor, o que eu tenho de melhor, é para Deus, é para Jesus. E você? Todos nós temos um vaso de alabastro. Todos nós temos algo precioso e bom.
O Senhor nos convida a derramar o que nós temos de melhor hoje para o Senhor. E entender que devemos honrar nossa família. Jesus ali para aqueles discípulos era o irmão. Para alguns ele era um pai. Ele era um amigo mais chegado que o irmão. Honre teus pastores hoje. Honre tua mãe e teu pai hoje. Pai, abraça o teu filho hoje. Não desperdice. Nós temos a cultura do desperdício. Mas como cristãos, vamos desperdiçar nosso tempo, não. Você também tem um vaso de alabastro. Esse vaso representa o que você tem de melhor. Mas que não vai ser desperdiçado. Vai ser ofertado para quem merece. Uma palavra de afeto. Para terminar, eu queria colocar um slide que fala sobre perda de tempo de afeto. Perdemos tempo no afeto. Fique de pé. Aquela mulher não perdeu tempo. Se tem casais aí, vamos ficar mais perto do casal. Se tem mãe e filho. Fala assim, o tempo é hoje. Declara para o teu filho, o tempo é hoje. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, não. Fala para tua mãe, o tempo é hoje. De honra. De falar que ama. De falar que é importante. O tempo é hoje. Você pode não ter mais tempo. De repente uma viagem para o exterior. E lá no exterior longe falar, ai que saudade da comidinha da minha mãe. Ah, você pode passar na faculdade e ter que fazer o curso longe. E falar, ai mamãe, que saudade da sua comida. Ai papai, que saudade de estar com você. O tempo é hoje. Aos teus pés estou. Aquela mulher tinha um vaso de alabastro. Para render tudo que sou. E você tem um vaso, um óleo precioso dentro de você. São suas palavras, são seus sentimentos. Para quem você vai entregar? Para quem? Oh Deus. Oh Jesus. Oh Deus, que nós possamos aprender com essa mulher. Depositar diante do Senhor o nosso sentimento mais precioso de amor, de gratidão, de afeto, Jesus. Todos os meus tesouros. Oh, aleluias. Vou derramar diante de ti. Fala com o Senhor, Deus, eu quero derramar o meu vaso de alabastro. O que eu tenho de melhor eu quero te oferecer. O que eu tenho de melhor eu quero colocar aos teus pés. O que eu tenho de melhor é para minha família. O que eu tenho de melhor é para os meus pais. O que eu tenho de melhor é para o meu filho. O que eu tenho de melhor é para a minha igreja. O que eu tenho de melhor é para os meus pastores. Deus, nós queremos nessa noite proclamar que nós queremos aprender hoje a não desperdiçarmos o nosso tempo, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que a tua igreja entenda que nós temos o dia de hoje, que tenhamos atitudes e afetos para um com o outro. Oh Deus, oh Deus, oh decanta la macheira, decanta la machaias. Oh Deus, oh Senhor, receba a nossa adoração. Nós declaramos que vamos sempre depositar ao Senhor o nosso melhor. Quebra o teu vaso nessa noite. Quebra o orgulho, quebra o medo, quebra a arrogância. O
O Senhor te diz: o dia de hoje é para você se lembrar que não pode desperdiçar o dia de hoje, o tempo. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Às vezes você pode pensar assim: mas eu não tenho nada precioso. Jesus falou que aquela mulher, ela fez o que ela pôde. O que você pode fazer para os teus? Faça o que você pode. Às vezes o valor não está na quantidade, no valor do preço, mas no teu esforço. O meu primeiro emprego, eu trabalhei numa fábrica com 15 anos. No ano de 78, meu pai saiu de casa, arranjou uma namoradinha com 19 anos e foi embora. E eu e minha mãe passamos muito aperto financeiro. Minha mãe estava arrasada. Ela tinha acabado de formar para magistério, ela começou a dar aula lá na Água Branca. E ela saiu de JK a pé para lá na escola Catarina Jorge. E um dia ela chegou com as sandálias quebradas, chorando. Minha sandália quebrou. E eu trabalhava, recebia por semana, mas todo o meu dinheiro ia para ela no envelope. E eu tirava só a passagem, contado. E eu falei: Dia das Mães está chegando, é o primeiro Dia das Mães que nós não tínhamos dinheiro para dar nada, porque meu pai sempre nos dava dinheiro para a gente comprar presente para ela. E ela estava tão arrasada. 30 anos de casado, o esposo foi embora. E um aperto financeiro que só nós sabemos que nós passamos. Às vezes não tinha um alimento. Faltava o alimento lá em casa. E eu falei: eu quero dar um presente Dia das Mães para minha mãe. Como é que eu faço? Eu quero dar um presente em nome das filhas menores. Como é que eu faço? E eu vi uma sandália lá no JK. Não era muito cara. E eu desejei aquela sandália. Mas como comprar se o dinheiro pouco que receber era meio salário mínimo, era dado na mão da minha mãe? Então eu tive uma ideia. Chamei um rapaz que tinha um comércio lá da minha casa. Falei: ô Darcy, me empresta tantos reais. Eu vou te pagar 5 reais. Não é reais, eram cruzados na época. Por mês. Eu fiquei 6 meses pagando esse rapaz. E do dinheiro da passagem, escondido da minha mãe, sem ela perceber, eu tirava um pouquinho para passar para ele. E no Dia das Mães, eu peguei o presente, a sandália, porque ela tinha quebrado dando aula. E já estava com o coração quebrado pela dor da separação. E ela ficou tão emocionada. Ela dizia: gente... E minha mãe sempre contava isso, depois de muitos anos. Eu não sei como a Lita arranjou dinheiro para comprar aquela sandália. Porque o dinheiro vinha todo na minha mão. Onde ela arranjou dinheiro? E era um segredo que eu tinha. O valor não foi o preço da sandália, foi o esforço que o Senhor me orientou a fazer. Então, nessa noite, feche os seus olhos. O Senhor quer dizer: não é preço, é a intenção. Jesus fala que a mulher fez o que ela pôde. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Ela fez o que ela pôde. O Senhor não vai exigir mais. Só vai exigir o que você pode fazer. Se for um preço alto, então vai ser alto. Mas o Senhor quer ver a sua intenção. Quer ver a sua intenção. Quer ver o seu amor. O seu esforço. Faça um esforço. Aquela mulher fez o que pôde. E você pode fazer. Naquele dia, com 15 anos, eu fiz o que eu pude para agradar minha mãe. Oh Deus, nós te agradecemos. E nós sabemos que nós podemos mais. Nós podemos mais, Senhor. Nós podemos mais. O Espírito Santo diz: você pode mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho de esforço. Mais um pouquinho de sacrifício. Mais um pouquinho de afeto. Mais um pouquinho de paciência. Mais um pouquinho de perdão. Mais um pouquinho. Você pode mais. Você pode mais. Você pode mais. Que o Senhor vos abençoe. E que nós possamos aprender a não desperdiçar o dia de hoje. Meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aleluias. Aos pés do meu. Não desperdice o dia de hoje. Entrega o teu melhor para o Senhor, para a tua família e para
para os teus pastores, em nome de Jesus. Você pode sentar um pouquinho, querido? A gente já está terminando. Porque nós estamos tão gratos a Deus por essa palavra, não é? Como Deus falou conosco, como uma brisa suave, mas fomos ministrados. Mas aí, pastora Lita, você cantou uma pedra que eu não tinha falado para a igreja ainda. Irmãos, o ano passado a pastora Lita me procurou e me fez um convite. E era um convite de um livro que seria lançado por uma editora secular, né, vai alcançar muitas pessoas, uma editora conhecida já. E eu falei para o meu esposo, amor, eu não tenho condição nenhuma de escrever livro. E eu respondi isso para ela, pastor, eu vou orar, mas eu não tenho condição de escrever livro. E ela falou, então vou te dar quantos dias de oração? Sei lá, 3 dias. E eu lembro que eu falei com meu esposo assim, amor, eu vou para o banheiro. E eu lembro que eu me ajoelhei ali perto do sanitário e falei, Deus, é o seguinte, ela me deu o tema e eu não tenho ideia nenhuma do que eu vou escrever, irmãos. E quando eu levantei, o Senhor me deu todo o texto. No banheiro, ali, ajoelhada. E eu peguei o telefone, liguei para ela e falei, pastora, eu me ajoelhei e falei para Deus que eu não tenho condição. E Deus disse qual é a mulher, qual é o texto, o que é que eu tenho que falar. Então, eu aceito o desafio. E está saindo, acho que no mês que vem, né, pastora? No mês que vem ou no outro, né? Vocês vão, assim, poder ler histórias de diversas mulheres que viveram situações incríveis. Desde depressão, desde adoção, desde preconceito, desde cadeias que foram libertadas. É um livro de cura mesmo. É um livro muito profundo, eu sei que vai agraciar muitas mulheres, e muitas mulheres vão ser libertas, impactadas, encorajadas. E a gente veio gerando isso em oração, né? Um sonho que nasceu no coração dela. Tem gente de Moçambique, do Canadá, tem gente de São Paulo, de Minas, Espírito Santo. E é uma obra maravilhosa. O livro vai se chamar, pode falar? Fragilidades e Fragrâncias. Que é isso que Deus faz com a gente, né? A gente é frágil e Deus faz o bom perfume dele exalar da nossa vida. Então, esteja orando aí por esse projeto que está saindo, está no forno já. Você cantou a pedra, eu nunca falei nada aqui na igreja. Eu falei, eu vou deixar o filho nascer. Né? Mas aí ela falou, e eu não quero deixar vocês sem essa honra. Então, esteja orando por nós, para que esse tempo seja abençoador para quem for ler o livro. Amém? E eu quero orar pela sua vida. Né? A gente tem os nossos papos ali. Cadê a Tati? A Tati, né, a nossa que segura as pontas aí. Então, eu quero orar. Vem cá, pastor. A gente quer orar pela família de vocês. Vem cá, Ivani, vem cá, todo mundo, todos os 3 filhos. Eu confesso, eu falava para a pastora Lita, a gente fez a revisão do livro, né? E aí eu disse para ela, ai meu Deus, quando eu li a sua parte, eu chorava. E eu dizia, tem umas irmãs lá da igreja que quando lerem sobre a adoção vão ficar assim, não é? E eu sei que isso vai abençoar muito a vida de vocês, porque abençoou demais a minha vida, ler cada um daqueles testemunhos poderosos. Nós queremos orar pela vida de vocês. Pastor Patrício, você é uma bênção para nós. Quem lembra do nosso batismo aqui? Foi da igreja deles, né? Que a gente alugou o batistério. E a gente tem essa parceria de amor, chás de pastoras, né? Tem sido assim precioso. E os filhos, que eu não conhecia esse rapaz grandão, bonitão, né? Estilosão, só o menor. A Tati já, né, Tati? Então, nós vamos orar por vocês. É uma alegria. Fique de pé, querido. Nós vamos estender as nossas mãos e nós vamos abençoar a vida deles. Vou pedir para o pastor João fazer essa oração. Amém? Glória a Deus. Deus querido, nós somos gratos ao Senhor por esta família que o Senhor chamou para a obra, para o ministério. E ali eles têm se doado, eles têm sido a fragrância que tem sido derramada aos teus pés, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado, tem zelado dessa família. Os projetos que o Senhor estabeleceu no teu coração, o Senhor tem dado a conhecer a eles. O Senhor tem,
Ó Deus, abençoado com que eles não apenas conheçam, mas com que eles também vivam esses projetos. Senhor, eu sei que ainda mais coisas, como o Senhor falou ali para Natanael, coisas maiores do que estas, coisas maiores do que as que ele já tem vivido, que as que ele já tem experimentado como família, eles ainda haverão de viver, eles ainda haverão de provar coisas muito maiores. É isso que nós queremos declarar sobre esta casa, coisas maiores do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida deles. Continue sustentando, continue abençoando, continue cuidando, Senhor, de cada detalhe. Em nome de Jesus, como igreja, nós abençoamos a vida desta família, em nome de Jesus, e de cada família aqui representada nessa noite, que também receba da porção que vem do alto, que também receba do Senhor mais do que tem pedido, mais do que tem pensado. No nome de Jesus nós oramos e assim agradecemos, no nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, 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 amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe, pastores, pastora Lita, mais uma vez obrigado por essa palavra, pela presença de vocês aqui. Nós estaremos, irmãos, no próximo domingo mais uma vez, dando sequência a esse tempo. Irmãos, que despertamento. Eu creio que esses cultos para nós tem que ser assim, despertamento. Coisas simples que a gente deixa perder. A gente uma vez, já estamos encerrando, mas eu e Tássia, a gente foi chamado para fazer uma visita na casa de um casal. Não da igreja, não da nossa igreja, de outra igreja. Mas a gente tinha um vínculo, tinha um conhecimento com eles. E a gente chegou lá, irmãos, a gente já contou isso aqui? Não. A gente não fala nome, né? Nome. Mas, irmãos, a irmã estava ali queixosa, chorando. Dentre outras coisas, ela dizia: eu nunca ouvi um eu te amo dele. 50 anos de casado. 50. Nunca ouvi um eu te amo. E a gente ficava: irmão, começa hoje então. Que a pastora Lita falou, começa hoje. E ele dizia assim: ela sabe que eu amo ela. Porque eu não deixo faltar nada nessa casa. Eu não deixo faltar arroz, não deixo faltar feijão, eu não deixo faltar conta de luz, não deixo faltar... Disse, mas não é isso não, irmão. Fala. Diz para ela. Você ama a sua esposa? Ama, ela sabe disso. Então fala. É o que ela está querendo ouvir. Às vezes a gente acha que, como a pastora falou, o vaso, o alabastro tem que ser algo assim, uau, muito caro. Às vezes é uma sandália. Às vezes é uma palavra, um eu te amo que a gente não está dizendo mais. Coisas que a gente faria ou fez um tempo passado, mas deixou de fazer. Irmãos, e a gente saiu de lá com aquele sentimento de frustração. A gente foi embora. Nem ela ouviu, nem muito menos a gente. Ele não deu o que custa um eu te amo? E às vezes está faltando essas coisinhas simples na nossa casa. E esses cultos para a gente tem sido para isso, para dar um toque na gente, para dar um despertamento, se a gente não deixou isso ficar esquecido lá no passado. Que Deus nos abençoe. Que Deus não permita que a gente deixe o tempo passar e não aproveitarmos as oportunidades simples que a gente tem em mãos. Quem sabe um mimo essa semana você não faz com alguém da sua casa. Essa semana o desafio, tarefa de casa, dever de casa, um mimozinho, um bombonzinho, um bis, irmão. Jesus amado, ô filhão, tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas fica comendo cachorro quente toda semana. E o presente do papai e da mamãe que está faltando? Estamos esperando aí. É cantado, é cantado. Brincadeira, eles nos abençoam também. Mas, irmãos, vamos aproveitar. Um mimozinho, dever de casa. Quem vai participar desse dever de casa? Dá uma glória a Deus. Sua esposa está olhando para você, viu? Levanta a mão aí, varão. Quem está? Papai, mamãe. Aí, glória a Deus. Quem levanta? Daniel, levanta a mão. Jesus, você falou isso para ela? Não, ele está dizendo assim, eu sim. Amém, queridos? Amém? Não deixe o tempo passar, não. Porque quando for lá na frente, a gente pode se arrepender.
Por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Pastor, eu dei um exemplo forte para nós. Amém, queridos? Vamos agradecer por essa noite. Obrigado, Jesus, por esse tempo na Tua presença, esse tempo de despertamento, esse tempo que o Senhor nos alinha. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse momento que podemos cultuar o Seu nome. Obrigado pela família de cada irmão, de cada irmã, pelos louvores. Obrigado por tudo, Senhor. Eu peço que a Tua bênção continue sobre nós durante esta semana. Guarda-nos, livra-nos do mal, Senhor. Dá-nos uma semana de paz debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Eu assim oro em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus e todo o povo espalhado na terra hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, vá em paz, no nome de Jesus. Deus abençoe. Você que nos acompanhou também, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus Cristo.